a gente já entra na palavra. À noite, a gente continua aqui a nossa festa, nosso culto de celebração das famílias, amém? Segunda-feira nós temos a nossa reunião do projeto Recomeço Radical. Terça-feira tem GCR, quinta-feira Quinta Mais, vai estar cantando e pregando aqui a Raquel Lima. Sexta-feira não tem nada, domingo que vem eu prego nos dois horários, hoje eu não vou conseguir, mas domingo que vem eu estarei nos dois, tá bom? Sexta-feira tem Mulheres Fortes no Divã, então você que é mulher e deseja receber uma instrução poderosa e fora perguntas e respostas também de mulheres para mulheres, Marisas, né? Vai estar aqui a pastora Aliciane e a pastora Márcia aqui para lhes auxiliar nessa tarefa tão árdua que é tirar a dúvida de uma mulher. Só uma mulher pode tirar a dúvida de outra mesmo. Então, venha e participe desse tempo em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Versículos de número 1 ao versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Versículos de número 1 até o versículo de número 7. Eu quero falar literalmente com vocês nessa manhã de uma forma mais branda, um pouco mais suave. Queria que você tivesse um pouco de paciência. Não vou me demorar por conta da ceia, mas eu quero aqui extrair pelo menos umas 5 lições dentro disso aqui que nós vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso número 1 ao 7, diz assim: Ora, sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo a Azera e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele, por onde quer que saísse, prosperava. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, falar de Ezequias é falar de um homem que teve um relacionamento crescente com Deus e teve uma vida poderosa aqui na terra, porque ele tinha uma vida de oração. Falar de Ezequias é falar de um homem que foi temente ao Senhor e falar de um homem que antes dele não houve igual e depois dele também não, quanto rei em Judá. Falar de Ezequias é falar de um homem que inovou para o seu tempo no que tange a reinado e no que se fala a assumir um governo extremamente falido e destruído. O nome de seu pai era Acais. Acais ele havia sido um tirano malfeitor, um sacerdote muito ruim, que levava o povo à destruição, à obstinação, e fazia com que eles se desviassem dos caminhos do Senhor Jesus. Acais, ele leva o povo a um tipo de sistema religioso extremamente intransigente, ao ponto dos homens começarem a se rebelar contra Deus durante toda a sua vida. É nesse cenário, então, que vai surgir Ezequias, um homem que havia sido levantado e conduzido por Deus. Quando seu pai morre, Ezequias ele havia percebido a forma com que o seu pai tratava o reinado, a forma com que o seu pai dirigia o povo. E Ezequias então percebe que não era por aquele caminho ou por aquela tônica que ele iria seguir. Logo ao assumir, ele começa a fazer coisas extremamente diferentes. Ezequias ele começa a destruir algumas coisas que precisavam ser destruídas. Ele acaba com a idolatria, ele impede que o povo se prostre diante de outros deuses. Ezequias inicia um reinado inovador. Ezequias então ele deve ter pensado, já que eu vi alguns erros do meu pai
no passado, levarem ele a um reinado de destruição, de insubmissão a Deus, e extremamente destruído, não é por esse caminho que eu quero seguir. Ezequias, então, ele começa a trilhar caminhos novos, caminhos esses que vão levar o povo a livramento, salvação e fugir da condenação. E se eu pudesse trazer para vocês 5 conselhos que fizeram com que Ezequias fosse um rei extraordinário, o primeiro deles seria: Ezequias foi um homem que buscou ter um relacionamento crescente com Deus. Como pastor, Ezequias está dizendo: eu aumentava o meu nível de oração. Como ovelha, Ezequias está dizendo: eu aumentava o meu nível de intimidade com Deus. O que Ezequias está querendo dizer é: o meu nível de comunhão com Deus, ele não diminuía durante o tempo. O meu nível de comunhão com Deus, ele não diminuía por conta das conquistas. O meu nível de comunhão com Deus, ele não diminuía por aquilo que acontecia. Pelo contrário, o meu nível de comunhão com Deus, ele só estava crescendo. É muito preocupante quando a gente está dentro da igreja e o tempo vai passando e ao invés do nosso nível ir aumentando, ele ir diminuindo. É lógico que existem momentos em que a nossa estabilidade espiritual não é a mesma. Mas o que nos preocupa não é a nossa instabilidade momentânea. O que vai preocupar a Deus nesse cenário é quando nós nos permitimos a retroceder o nosso nível quando ele deveria estar crescendo. O diabo, ele não tem problema que você venha para a igreja. O diabo, ele não tem problema que você caminhe com Jesus. O maior problema do diabo é quando ele percebe que você está dentro de uma igreja e o seu nível com Deus não diminui. O seu nível com Deus só está crescendo. A alegria do diabo é perceber que você está aqui, mas ao invés do teu nível de confiança, de fé, maturidade, esperança e espiritualidade diminuir, ele está crescendo. Quer frustrar os planos de Satanás nessa semana que está se iniciando? Inicie a sua semana crescendo. Quer frustrar os planos do diabo na sua família? Inicie a sua semana crescendo. Às vezes a gente olha para uns e outros em nossa volta e a gente se assusta com a estagnação de algumas pessoas. E eu tenho certeza que o nível que você está hoje em Deus não é o máximo daquilo que Deus deseja fazer por você. Eu queria que você batesse no teu peito e dissesse: Deus tem muito mais para a minha vida. Diga isso para você, diga isso para você. Não é só até aí que Deus quer te levar. Pastor, você não sabe as experiências que eu já tive com Deus. Não é só até aí que você quer levar. Você não sabe o que Deus já fez na minha vida. Eu vou te assustar. Isso é apenas o início do que Deus quer fazer em tua história. Pastor, você não sabe o que eu vivi na minha infância, na minha juventude, no início da minha fase adulta. E Deus está dizendo: eu tenho coisas maiores para realizar em sua história. Já aceitei Jesus e tá bom. Tá bom não. Você precisa continuar crescendo. Já estou no louvor, está bom não, você precisa continuar crescendo. Pastor, já abriu o meu negócio e agora está bom, não está bom, você precisa continuar crescendo. Olha o que Oséias vai dizer no capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque vida com Deus não é letargia, vida com Deus não é paralisação. Vida com Deus não é estagnação. Vida com Deus não é subtração. Vida com Deus sempre será, em todas as áreas, crescimento. Na família, crescimento. No ministério, crescimento. Nas finanças, crescimento. O que Deus deseja para a sua vida é crescimento. Quando eu desenvolvo uma vida com Deus de crescimento, eu me torno uma pessoa marcante. Diga para alguém: marcante. Alguém olhava para Ezequias e dizia: lembra daquele cara ali? Alguém dizia: por quê?
depois do reinado do seu pai. Antes dele não teve igual. E ele agora está fora do trono, mas depois dele também não houve igual. Passava-se o tempo e alguém dizia, tempo bom era o tempo de Ezequias. E alguém falava, quem? O filho de Acás. Está vivo? Não, já morreu. Mas na época dele as coisas eram diferentes. Olha para alguém e diga, você vai ser marcante na vida de pessoas. Você vai marcar a vida de pessoas. Quando eu desenvolvo uma vida de crescimento, eu me torno alguém marcante. Ezequias olha de cima do trono e ele percebe que no passado as coisas foram erradas. De cima do trono ele percebe, os meus antecessores fracassaram. Pega isso aqui. De cima do trono ele observa, quem veio antes de mim deu errado. Mas de cima do trono ele diz, vou fazer diferente. Segundo conselho para um novo tempo, faça coisas diferentes. Sabe qual é o nosso problema? É que nós vivemos uma vida tentando ser igual. Quando nós não tentamos ser igual, nós somos piores do que nós éramos antes. Só que Ezequias está dizendo, eu farei coisas diferentes. Eu nunca vi ninguém romper na vida, Natália, fazendo coisas iguais. Só rompe na vida quem inova e quem faz coisas diferentes. Eu estou no ministério, vou fazer diferente. Vou liderar uma rede, vou ser diferente. Na minha família, a partir de hoje, eu vou diferente. Como marido, serei diferente. Como uma mulher, serei diferente. Quer ser marcante na vida de alguém? Se torne alguém diferente. Ainda que digam, isso não vai dar certo. Ainda que falam, inovar demais não funciona. Ainda que digam, vai perder posição. Ainda que digam, vai cair em tentação. Ainda que digam, isso não vai acontecer. Não ceda pedido de pessoas que estão literalmente acomodadas com aquilo que vivem. Ceda os pedidos da tua convicção daquilo que Deus pode fazer através de você, irmãos. Nós não temos que seguir conselho de pessoas que vivem uma vida rasa. Uma vida sem novidade, uma vida sem surpresas, uma vida sem extraordinário, uma vida sem sobrenatural. Ontem o menino me perguntou na minha caixinha de perguntas e disse assim, pastor, estou chateado, porque eu comprei uma moto e a minha família zomba de mim porque eu comprei uma moto, tipo, eu quero aparecer. Eu falei, meu filho, passa lá e ronca o motor, anda. E problema de quem não quer te ver crescer, e problema de quem não quer te ver ter, e problema de quem não quer te ver avançar. Não é porque alguém estagnou no caminho que eu vou deixar de desejar viver coisas diferentes. Escute isso aqui, eu não sei quanto tempo você já está na igreja, mas chega uma fase na nossa vida que nós temos que olhar para aquilo que nós já estamos há um tempo e cansar da situação que nós vivemos. Cansar daquilo que nós estamos passando. Eu acho que já deu tempo demais de você que está afastado ficar no mundo e viver uma vida boêmia, aonde você sai na sexta, volta de madrugada, sai no sábado, volta de madrugada, no domingo está com ressaca. Será que isso ainda não te cansou? Para que você deseje viver alguma coisa nova na presença de Jesus? Será que seu casamento já não te cansa? Briga um dia, o outro está bem, faz a mesma coisa, briga de novo, está bem de novo. Será que você já está cansado de viver o mesmo ciclo dentro do teu relacionamento? Será que você já não está cansada disso? Uma hora está com um, daqui a pouco está com outro, e namora um, e namora outro, e volta para um, e fica com outro, mas eu estou sempre carente. Mas você não está vendo que isso é uma estratégia que o diabo está usando para te impedir de viver o novo dele sobre a sua vida? E Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou desejando fazer algo novo na sua vida, mas eu preciso que alguém se levante disposto a viver uma novidade. Pega na mão de alguém do seu lado, balança assim forte e diga assim para ele, para o seu bem, diga para ele, acabe com a festa do diabo na sua vida. O diabo está te levando à boemia, está te levando à loucura, está te levando às noites perdidas. Você está perdendo casa, está perdendo família, está perdendo gente que te ama. E Deus está falando, hoje eu interrompo a festa do inimigo na tua casa. Hoje eu interrompo o acesso do inimigo à tua família.
família, porque tem gente se levantando aqui hoje, disposto a viver o novo. O novo incomoda, o novo é difícil mesmo, mas quando a gente está com Jesus do nosso lado, nós rompemos as cadeias, nós entramos no meio do exército e não seremos atingidos. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém nessa noite. Levanta as duas mãos para o céu. Vem um tempo novo sobre você. Vem um tempo novo sobre os teus negócios. Vem um tempo novo sobre a sua família. Vem um tempo novo sobre a tua mentalidade. Vem um tempo novo sobre o teu casamento. Algo novo. A Bíblia diz que Deus falou: eis que faço uma coisa nova. Novo de Deus sobre você. Deus quer trazer o novo para você. Quando a gente começa a fazer as coisas novas, a mudança começa. Ele acaba com algumas festas que acontecia. Ele pisa com seus pés na cabeça dos ídolos. Ele interrompe a adoração a Baal e a Astarote. Parece que eu vejo alguém olhando para Ezequias e dizendo: vai mudar agora para quê? Se isso já funciona assim há tanto tempo. Já ouviu alguém falar desse jeito? Vai mudar agora para quê? Por de velho, você quer comprar uma casa, quer sair do aluguel? Para quê? 40 anos quer aprender a dirigir? Para quê? Já está com 35 anos, vai entrar num supletivo agora? Para quê? Para que você vai fazer uma faculdade? Para quê? Você não vai nem usar. Isso é coisa de gente mesquinha, que quer impedir você de viver o novo. Aí as pessoas olharam para ele: vai fazer isso porque se o seu pai fazer de outra forma? Aí parece que eu vejo Ezequias olhando e dizendo: o problema não é o que já acontecia. O problema é que aquilo que acontecia não trazia o novo para a vida do povo. O problema é que aquilo que acontecia não fazia com que novidades viessem a acontecer. Eu não posso copiar o exemplo do meu pai, porque o meu pai operava de forma errada. E não existe problema nenhum em copiar. O problema é eu saber aquilo que eu copio e aquilo que eu não copio. Nos dias de hoje, a Bíblia vai dizer: sede meus imitadores. Paulo disse: como eu também sou de Cristo. Tem problema eu olhar para alguém e querer ser igual? Problema nenhum. Tem problema eu olhar para uma roupa e gostar? Problema nenhum. Tem problema eu olhar para o jeito de alguém e querer copiar? Problema nenhum. Desde que isso seja bom. O problema é que a gente vive observando pessoas que copiam coisas que são ruins. Quando é que eu devo copiar alguém em alguma coisa que faz ou da forma que age? Quando aquilo que ele faz promove coisas boas para a vida dele. Quando aquilo que ele faz leva ele para lugares que alguém que está do meu lado queria estar, e com o jeito que eu vivo eu não consigo levar essa pessoa. Eu vivi dentro de uma casa, minha mãe está aqui, e que eu vi meu pai fazendo muitas coisas, e eu falei: isso aí eu não posso olhar. Mas eu olhava para ele e dizia: isso aí eu devo fazer. Eu quero que você precise se conscientizar que aquilo que você viu de errado não deve ser um exemplo para você se apoiar para fazer igual. E aquilo que você não teve não deve servir como base para você não dar para alguém que vai chegar na sua vida. Eu preciso entender que o que eu não tive, mas que eu deveria ter recebido, são coisas fundamentais para que eu viva um tempo de novidade sobre a minha vida. Você já viu pessoas que elas vivem se baseando em atitudes erradas para seguirem passos errados? Meu pai era assim, era um grosso, por isso eu sou um cavalo com a minha mulher. Você é um cavalo porque você quer ser um cavalo. Porque eu vi um cavalo na minha casa, mas eu não ajo como um cavalo na minha casa. Ah, minha mãe era assim, e por isso eu sou fria desse jeito. Você é fria porque você decidiu ser frio. As nossas decisões, elas têm mais influências do que aquilo que a gente observou durante a nossa vida. Se aquilo que foi ruim não nos incomodar ao ponto de nós desejarmos ser diferentes, tem alguma coisa errada com a gente. Ezequias falou: esse exemplo eu não vou seguir. Os meus passos serão trilhados por caminhos opostos. Quer um conselho para você ver um novo tempo? Pare de copiar quem faz errado. Pare de copiar quem age de forma negligente. Quem eu copio, pastor? Copia quem carrega sobre a vida dele as marcas de Cristo. Eu vi um irmão murmurando enquanto ele estava passando por uma provação. O que eu faço? Não copie.
O que eu devo seguir? O conselho de Estevão, que no meio de uma praça pública, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto, o seu rosto começou a brilhar, e ele disse: eu vejo os céus se abrindo para mim, aleluia. Eu estou vendo a glória de Deus lá em cima. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu preciso aprender a copiar aquilo que vai me fazer bem. Tem gente dentro da igreja querendo copiar a Anitta, e anda com short igualzinho dela. Tem gente dentro da igreja querendo copiar blogueiro e anda semelhante a eles. Mas tem gente, irmão, que está copiando gente aqui que é anônima, que você nem sabe, mas está olhando para você como exemplo e está dizendo: cara, eu quero ser igual aquela irmã, eu quero ser igual aquele irmão, eu quero agir igual aquele cara, eu quero agir igual aquela mulher. Olha para alguém do seu lado e diga: a partir de hoje eu vou ser referência. Diga isso para ele, diga: a partir de hoje eu vou me tornar uma referência. Alguém vai olhar para o teu casamento, alguém vai olhar para a tua vida espiritual, alguém vai olhar para o teu chamado, alguém vai olhar para a tua casa, alguém vai olhar para a tua família, alguém vai olhar para a tua espiritualidade e vai dizer: eu quero ser igual. Diga para alguém: não copie quem está indo embora, copie quem está se aproximando mais da presença de Jesus. Não copie quem murmura, copie a quem adora. Novo tempo. Quando a gente vive pronto para um novo tempo, para uma nova estação, a gente precisa entender que nós devemos parar de copiar coisas que nos levam para uma direção oposta para a que nós desejamos. Quarto conselho, e eu já corro para o fim: não aceite as maldições, que as maldições do passado se estendam até você. Ezequias olhou e falou: não é porque o meu avô agiu errado, não é porque o meu pai agiu errado, que o meu reinado também será ruim. Tem gente que pega a maldição do passado e coloca sobre a vida dele. Não, pastor, acho que eu estou no segundo casamento porque tem uma maldição lá atrás. E essa maldição, meu irmão, já era para você ter repreendido isso há muito tempo. Desde que você aceitou Jesus, isso já era para ter se quebrado na sua vida. Ezequias está dizendo: deu errado lá atrás, mas a partir de hoje na minha vida isso aqui vai começar a dar certo. Esse problema que hoje tem domínio sobre a sua casa, sobre a tua família e sobre o teu lar, não pode ser algo tolerado por você. Vou repetir: não tolere aquilo que você viu acontecer como maldição no meio da sua família, porque hoje Deus está quebrando o ciclo da maldição em você, e a partir de você inicia o ciclo da bênção sobre a tua história. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Posso liberar uma palavra sobre a tua casa? Esse câncer que matou todo mundo não vai matar alguém que você ama e nem vai tocar em você. Esse divórcio que foi até você vai parar em você, porque daqui para frente vai ser vida eterna no casamento. Esse problema de inconstância para em você, porque aquilo que você começar você vai terminar. Esse problema de não ter, de não se apropriar, de não prosperar, para em você, porque de você para frente a tua família começa a prosperar. Satanás está caindo, já tem poste ídolo indo ao chão, já tem gente se levantando com adoração e oração para dizer: Satanás, daqui para trás você veio, mas daqui para frente é tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Aleluia, aleluia. O que eu preciso entender quando eu estou decidido a viver algo novo, Wagner? Eu preciso entender que eu vou trazer desconforto para o meu adversário. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do diabo. Quando eu decido viver um novo, eu vou trazer desconfortos para alguém que decidiu me fazer viver coisas velhas. Quando Ezequias começa a viver o novo, isso aqui eu quero ler com você. O texto diz então que o rei Senaqueribe, ele vai se levantar contra o povo de Judá. E quando ele se levanta contra o povo de Judá, ele vai golpear aqueles homens. Senaqueribe encurrala o povo de Judá. Aí sabe o que Ezequias fez? Ele vai se arrepender da atitude que ele tomou. E ele vai pedir perdão a Senaqueribe. Vou repetir: toda mudança, ela gera desconforto. Não pensa que você colocou na tua mente enquanto eu estou pregando aqui, viver algo novo ou fazer alguma coisa nova,
que você vai encontrar facilidade para isso. Porque se fosse fácil de verdade ver algo novo, você não estaria já na 20ª, na 10ª tentativa. Se fosse fácil viver algo novo, você já não estaria na 30ª tentativa de viver o novo. Você precisa entender algo no teu coração. Todas as vezes que você se levanta, o diabo também se levanta. Só que há um Deus no céu, que é muito maior do que o nosso adversário. Há um Deus no céu, que é muito maior do que aquele que se incomoda contra nós. Senaqueribe vem então contra o povo de Judá. O texto vai dizer que Rabsaque, ele vai amedrontar a Ezequias. Veja que vai dizer em 2 Reis, capítulo de número 18. Não precisa abrir, mas se você quiser, abra. Versículo 29 e o versículo de número 30. Olha o que o texto diz. Isso aqui eu preciso ler para a sua edificação. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco faça, Ezequias, confiar no Senhor. Não confie em Deus, não. Dizendo, certamente o Senhor nos livrará. E essa cidade não será entregue ao rei da Síria. Nem deis ouvidos a Ezequias. Pois assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo, e sai a mim. E coma cada um a sua vide da sua figueira. E beba água, cada água da sua cisterna. Sabe o que ele está fazendo? Ele está querendo amedrontar a Ezequias. Tudo que o nosso inimigo ele quer muitas das vezes é nos amedrontar. Por quê? Porque o medo ele nos leva à paralisação. Por quê? Porque o medo ele impede as nossas atitudes futuras. Aí sabe qual foi a resposta que Deus ensinou ou instruiu a Ezequias a dar para Senaqueribe diante daquela afronta? Versículo de número 36. Ele está afrontando Ezequias, só que veja a resposta de Ezequias. E o povo, porém, ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o Senhor o ordenou dizendo: não lhes respondais. Aleluia, eu amo isso aqui, porque sabe o que Deus está querendo dizer? Ezequias, o que você está dizendo, ou o que eles estão dizendo para vocês, muitas das vezes são coisas que são para te afetar. Mas sabe qual é a melhor forma de você se mostrar não afetado pelo seu adversário? Não falando nada. Quando alguém vier falar alguma coisa para você que vai te entristecer, fique quieto. Por quê, pastor? Porque você não pode dar ibope para quem está embaixo. O teu olho não está aqui, você está sentado em um trono, então o que vem de baixo não te atinge. Porque você está sendo guiado por aquilo que sai de cima. Deus falou: Ezequias, não lhes respondais. Eu sei que tem horas que é difícil ficar quieto. Só que Deus está nos dando uma instrução. Se conseguir, fique em silêncio. Sabe o que você está dizendo quando você fica em silêncio? O que você está falando não altera em nada sobre o que eu sou e nem sobre aquilo que eu vivo. Sabe o que você está dizendo quando você fica em silêncio? O que você está falando não vai mudar o meu jeito de viver, nem a minha forma de imaginar o que Deus quer fazer na minha vida. Os meus inimigos, eles querem me desencorajar, me amedrontando. Só que Ezequias vai ficar em silêncio. Quinto conselho, para a gente poder entender algo aqui. Quando Ezequias fica em silêncio, o texto vai dizer que Deus então vai se levantar por ele. Quando eu silencio, Deus se levanta por mim. Aí o texto vai dizer, capítulo de número 19, versículo de número 32. Já não é mais o povo falando, agora é Deus quem está falando com o seu povo. E Deus disse: portanto, assim diz o Senhor, Deus, acerca do rei da Síria: você não vai entrar mais nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde você veio, por esse caminho a partir de hoje você volta. E nesta cidade não entrará, porque eu defenderei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor
do meu servo Davi. Versículo 35. E sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no meio do arraial dos assírios 185.000 homens. E levantando-se os assírios pela manhã, eis que todos aqueles homens se tornaram cadáveres. O que Deus está querendo dizer para a gente é: fica tranquilo, porque quando você fica quieto e não fala, eu me levanto para poder falar por você. E além de me levantar para falar por você, eu limito a ação do adversário em sua vida. O que Deus está dizendo é: eu estou colocando um limite aqui hoje. A cidade é de Ezequias porque ele é o rei, mas quem vai cuidar dela a partir de hoje não é Ezequias. Quem está cuidando dela a partir de hoje sou eu, o teu próprio Deus. O casamento é seu, mas quem vai cuidar é Deus. O filho você que gerou, mas quem vai guardar é Deus. O negócio está no teu nome, mas quem vai prover é Deus. A dívida foi no teu nome, mas quem vai dar condições é Deus. O marido tem teu nome, mas quem vai guardar a vida dele é Deus. Não lançarão flecha, porque tem horas que o inimigo não te acerta de perto, então ele vai tentar te acertar de longe. Deus está dizendo: vou te livrar dos ataques de perto, mas também vou te livrar dos ataques que vêm de longe. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Quem passou por você e te viu desistindo e ouviu da sua boca: parei, cansei, quando voltar não vai te encontrar no mesmo caminho. Por quê? Porque você está voltando de novo para o campo de batalha, está voltando para o combate, está voltando para a luta, está com o escudo na mão, está com a espada na outra. Vou profetizar mais. Hoje Deus está dando ordens a anjos ao teu respeito. Enquanto você está aqui, tem inimigo voltando. Enquanto você está aqui, tem flecha quebrando. Enquanto você está aqui, tem arco perdendo a força. Enquanto você está aqui, tem delimitação de território. Enquanto você está aqui, tem inimigo dando ordens um para outro, dizendo: é melhor a gente dar marcha ré. Por quê? Porque enquanto ele fica quieto, Deus está falando por ele. E Deus está mandando anjos lá na Recomeço, está mandando anjo na casa de alguém para dizer: hoje mesmo eu estou interrompendo a ação do diabo, a ação das enfermidades, a ação do homem contra você. Diga para alguém do teu lado nessa manhã: diga, o nosso nível vai aumentar. Diga, o nosso crescimento vai aumentar, a nossa confiança em Deus vai aumentar, a nossa oração vai aumentar, a nossa adoração vai aumentar. E como resposta disso, anjos irão ao encontro da nossa necessidade para nos livrar, para nos guardar, para romper e para nos fazer vencer. Hoje mesmo eu vou mandar um anjo. Um anjo foi o suficiente para matar 185.000 homens e fazer com que o povo de Senaqueribe retrocedesse e o povo de Judá saísse vitorioso. Sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã? É que o teu Deus não mudou. Teu Deus continua sendo o mesmo. Nosso problema é que às vezes nós queremos viver o novo, só que nós não queremos agir como Ezequias agiu. Quando a gente age como os exemplos da Bíblia, a gente vive basicamente aquilo que esses homens viveram. Só que a partir de hoje, nós vamos experimentar e viver todas as novidades que Deus reservou para a nossa vida. Eu não sei você, mas eu preciso viver algo novo. A minha casa precisa sempre de algo novo. Meu filho, minha esposa precisa sempre de algo novo. Na minha vida espiritual eu preciso viver sempre algo novo. E eu quero, no mesmo espírito que eu dependo, na minha dependência, profetizar sobre a sua vida. Na tua família você vai viver algo novo também. Na tua vida espiritual, sabe aquela